Olá, pessoal, tudo bem? Sou a professora Franciele e hoje a gente vai conversar então um pouco sobre como configurar um template de AutoCAD, né, para a gente realizar os trabalhos desse semestre, né, na disciplina. Bom, para começar aqui então a falar um pouco desse tema, o que é um template, né? Um template é um arquivo que vai guardar então algumas pré-configurações, né, que a gente vai configurar hoje. O template, via de regra, ele é um arquivo com terminação DWT, certo? Que é diferente do arquivo que contém apenas o nosso desenho, que é um arquivo DWG, né? Então, para ajudar um pouco a vocês a entender esses arquivos, eu queria dar uma primeira dica. Então, nesse momento, deixa eu abrir aqui. Então, eu vou abrir aqui uma pasta que eu tenho da disciplina, né, com alguns arquivos DWG. Notem, né, que os meus arquivos DWG, os meus arquivos, todos eles já aparecem com a terminação do tipo de arquivo, né? Então, esse aqui é um arquivo DWG, né? Ou, por exemplo, este aqui é um arquivo do estilo PDF, né? Um arquivo PPTX, então, que é um arquivo de PowerPoint, né? Um arquivo JPEG, um arquivo PNG. Ter essas terminações já ativadas é muito útil, né, para a gente que vai trabalhar com coisas digitais. Então, como é que a gente faz para ativar, né, de maneira automática no nosso computador que isso apareça sempre? Então, a gente vai vir aqui em exibir, para quem tem Windows 10, né, lá em cima, ó, exibir, aperta aqui, e aí aqui a gente deixa marcado, ó, extensões de nomes de arquivos. Clicando nessa caixinha, via de regra, todos os arquivos do computador de vocês já vai aparecer no final do nome que extensão de arquivo é. Então, relembrando, estes arquivos aqui, por exemplo, são arquivos DWG, arquivos de desenho, né? Então, hoje nós vamos configurar um arquivo DWT, um arquivo de template. Então, vamos lá para o nosso AutoCAD. Chegando aqui no AutoCAD, pessoal, a gente vai começar, né? Essa é a primeira tela que o AutoCAD abre para todos vocês, né? O meu é um AutoCAD, se não me engano, o meu é Architecture, mas enfim, a interface é muito parecida. Então, ou a gente vai clicar aqui nesta bolinha aqui, nesse símbolo de uma folha branca, né? Ó, quando eu deixo o mouse, ele até aparece para mim, New. Ou eu vou clicar aqui no Azinho e vou clicar em New. Quando a gente clica nessa janela, neste new, né, ele vai aparecer então para mim uma janelinha e vai perguntar para mim com qual template você quer começar a desenhar. É isso que o AutoCAD está perguntando. Então aqui ele me dá uma série de templates possíveis, né? Esses templates eles já vêm configurados do próprio software, certo? Então, como eu vou configurar um template meu, eu vou começar aqui com qualquer template que o AutoCAD me sugerir. Então, nesse caso, vou usar esse Acadizo, né? DWT. Notem que esses arquivos todos aqui são DWT. Então, eles são templates. Então, eu vou apertar em Open. Ele vai abrir. Para mim, ele abriu com o nome de Drawing 4, mas pode abrir com outro nome. Então, aqui, pessoal, já na interface, né, do programa, a primeira coisa muito importante que a gente tem que configurar são as unidades, certo? Então, para configurar as unidades, eu vou clicar, então, eu vou apertar aqui no meu teclado o N. Apertando isso, vai aparecer para mim ali, ó, Units. Ou eu vou apertar ou Enter ou a barra de espaço. Apertando Enter, então, ele vai abrir essa outra caixinha. Via de regra, o AutoCAD vem configurado em milímetros, certo? E a gente vai configurar ele, então, para metros. Então, eu aperto aqui nessa caixinha, já achei ali, ó, Matters, né? Tá em inglês. Vou dar um OK. Então, as minhas unidades já foram configuradas. Depois disso, pessoal, o que é? Deixa eu ver aqui. Então, o que nós vamos configurar? Nós vamos dar uma olhada, então, nas layers, certo? Então, na aba Home, aqui, a gente vai olhar, a gente tem toda essa caixinha aqui para layers, certo? Bom, o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos criar layers novas, né? Se vocês clicarem aqui, ó, vocês vão ver que a gente tem uma layer apenas nesse arquivo, a layer 0, que é uma layer padrão que o AutoCAD manda sempre nos arquivos, né? Então, eu vou clicar aqui em L, A e Enter, ou espaço, né? Que o Enter e o espaço dão o mesmo resultado. Clicando nisso, a gente vai ver de novo, né? Que eu só tenho uma layer 0 configurada.
Qual é a importância das layers, né, pessoal? As layers, layers é uma palavra que quando a gente traduz para o português, ela quer dizer camadas, certo? Então, como é que vão funcionar a utilização dessas camadas? A utilização das layers, eu relaciono que lembra um pouco a utilização das lapiseiras lá no meio físico, certo? No meio físico, vocês tinham várias lapiseiras, certo? A lapiseira 03, a lapiseira 05, a 07, a 09. Quando vocês tinham que desenhar certo elemento, vocês usavam algumas lapiseiras diferentes. Provavelmente o professor que deu o desenho técnico à mão dizia: agora a gente vai desenhar uma parede em corte, então tem que ser uma lapiseira bem grossa. Vocês pegavam aquela lapiseira mais espessa para desenhar. Depois o professor falava assim: agora nós vamos desenhar a achura do piso, né? O desenho dos azulejos. Então tem que ser uma lapiseira mais fina. Vocês trocavam de lapiseira e pegavam uma lapiseira mais fina, lembram? O uso das layers é um pouco parecido com isso. Então nós vamos ter uma layer para cada objeto que nós vamos desenhar. Por que é tão importante, né, o bom gerenciamento de layers? Geralmente, pessoal, quando a gente tem projetos mais complexos, projetos mais maiores para a gente desenhar, a gente vai ter uma série de layers, né? E essas layers, elas ajudam a organizar o nosso arquivo. Então, é muito importante, um arquivo bem organizado é um arquivo com um bom gerenciamento de layers, as layers bem organizadas. Bom, para isso é importante também a gente dar nomes para elas que a gente consiga identificar e que seja fácil da gente gerenciar. Nós vamos usar aqui a maneira de renomear que nós vamos utilizar aqui é uma maneira um pouco mais padrão. O que nós vamos utilizar? Nós vamos utilizar uma simbologia, né? Nós vamos colocar, então, primeiro nós vamos utilizar, a primeira sigla que vai conter o nome da nossa layer vai ser, então, o projeto a qual ela se refere. Então, por exemplo, no nosso caso, é um projeto arquitetônico. Eu poderia estar falando de projeto elétrico? Poderia ser um projeto estrutural? Também, poderia ser um projeto de hidráulica, poderia ser, né, diversos outros projetos, né? Mas aqui no nosso caso, nós vamos configurar, então, layers projeto arquitetônico. Então, como é que vai acontecer? A gente vai botar o mouse aqui, nesse primeiro símbolo, que parece um solzinho, né? Eu vou clicar. O AutoCAD vai criar uma layer nova para mim. Então, eu vou começar a renomear. Como é um projeto de arquitetura, eu vou escrever ARC. Pessoal, sempre em caixa alta, certo? Então, ARC, tracinho. O segundo elemento que eu vou colocar ali, com 3 letras também, ele vai ser sobre o elemento que eu estou desenhando. Então, pode ser a alvenaria, a cobertura, pode ser enfim, diversos elementos que a gente tem no projeto de arquitetura. No meu caso, eu vou escrever aqui ALV, que é de alvenaria, tracinho. Notem que são sempre 3 letras, tracinho, 3 letras, certo? Então, é um projeto arquitetônico e é o desenho de alvenaria. Essa alvenaria, ela pode estar em corte, em vista, pode ser a achura da alvenaria. Então, nesse caso, eu vou escrever corte, né? CRT, também uma abreviação. O que essa layer está se referindo? É uma layer do projeto arquitetônico para desenhar alvenaria em corte. Então, relembrando lá o projeto desenhado à mão, né? Qual é qual é a espessura que a gente associa a uma layer em corte, né? De uma alvenaria em corte. É uma espessura bem grossa, né? Então, agora a gente já vai atribuir a espessura das layers. Bom, vou criar outra layer aqui. Vou criar, então, uma layer que vai ser a achura da minha parede. Não sei se vocês já devem ter visto em representação de projeto, ou se vocês já fizeram à mão ou não, mas, por vezes, a gente representa a parede e coloca uma achura preenchendo essa parede para destacar o desenho, para facilitar a leitura. Então, eu vou criar aqui uma layer de arquitetônico, de alvenaria e de achura. Então, a abreviação para achura é HTC, de hatch, né? Então, criei a minha segunda layer. Vou criar mais uma. Então, eu vou criar arquitetônico, alvenaria, e eu vou criar uma layer de alvenaria alta. Então, aquela alvenaria que está em corte, aquela alvenaria de parede, né? Alvenaria alta. Posso criar também uma layer de alvenaria baixa. Então, por exemplo, quando eu estou passando um corte e eu tenho
um muro tão baixinho que eu estou vendo ele em vista, né? Ou uma mureta que separa um ambiente de outro por algum motivo, né? Então, eu vou criar arc, alvenaria, BXA, alvenaria baixa, né? Eu posso ter também layers que não são de alvenaria, também são utilizadas, né? Por exemplo, uma layer de cobertura. Ainda é projeto arquitetônico? Ainda é projeto arquitetônico. Então, arc, cob, de cobertura, né? Da edificação, certo? Eu posso ter também layers, né? Diferentes, por exemplo, para diferenciar na minha cobertura o que está em projeção, né? Quando eu desenho a minha projeção. Então, eu vou fazer uma arc, cob, PRJ, se não me engano, de projeção. Então, a projeção da arquitetura, a projeção da cobertura no meu desenho, certo? Então, aqui eu criei pouquinhas layers, né? Vocês vão criar mais, com certeza. Mas aqui só para a gente ter uma ideia. Então, pessoal, agora vamos atribuir a espessura das linhas, certo? Então, aqui a gente vai mexer nas cores das layers, né? Então, vamos pensar. Qual é a cor que a gente vai atribuir, né? Qual é a espessura que nós vamos atribuir para uma alvenaria cortada, né? Uma alvenaria em corte, uma espessura bem grossa, né? Uma espessura, uma das layers mais espessas, né? Lembrando lá do projeto à mão. Uma alvenaria que está sendo observada em vista, ela não está em corte, eu estou só vendo ela no desenho. Ela é uma layer menos espessa, certo? A gente pode observar também, por exemplo, uma layer de projeção, que vai ser aquela layer, né, que a gente vai utilizar tracejada. Por exemplo, quando a gente está fazendo a planta baixa da edificação, eu tenho um beiral, né, na edificação, e eu tenho que fazer a projeção desse beiral. Então, são elementos que estão acima da minha linha de corte que eu não vejo, mas que tem que ser representados. Essa é uma layer de projeção, né? Então, vamos por partes. Vamos clicar aqui em Color, eu vou clicar nesse quadradinho branco. Opa, cliquei numa coisa fora ali. Quando eu clico nesse quadradinho branco, vai aparecer esta caixa de diálogo para mim. Então, observem o seguinte. Via de regra, tá? O que nós vamos utilizar aqui na disciplina? Essas layers aqui embaixo, nessa linha, vão ser as layers que vão ser sempre impressas em preto, e vão ser layers que vão estar sempre, vão ter espessuras diferentes. Qual é a ordem, né? A vermelha vai ser a layer número 8. Então, a número 8, né? Este cinza 8 que nós estamos aqui, vai ser a mais fininha. A vermelha vai ser a segunda mais fininha. Depois, um pouquinho mais espessa, a amarela, a verde, essa ciano. Depois, as mais grossas, né, vão ser este azul e o magenta. O magenta é o mais grosso de todos. Então, tendo em vista que essa é a escala, né, de espessuras das layers, eu vou atribuir, então, para minha alvenaria em corte, a espessura desse magenta, né? Então, observem que a minha layer já ficou na cor que eu atribuí. Depois, pessoal, a gente tem aqui aquela layer que eu criei para ser a achura da minha alvenaria. Então, quando eu tenho uma alvenaria em corte, a gente faz uma achura de preenchimento, né? A achura de preenchimento, ela pode ser um cinza bem clarinho, né? Então, por exemplo, aqui eu vou atribuir a ela uma cor que não será plotada em preto. Então, eu vou atribuir uma dessas cores aqui da linha de baixo. Vou atribuir essa layer cinza 254, certo? Essas layers aqui de baixo, via de regra, são impressas na escala de cinza. Então, atribuir uma cor, né, de cinzinha. Depois, eu tenho, deixa eu ver, a layer utilizada para minha cobertura, por exemplo. A cobertura, a planta de cobertura, a gente faz olhando de cima da casa, né? Como se a gente estivesse numa vista quase que aérea, né? Então, ela não tem nenhum elemento, em geral, né? Na planta de cobertura não tem nenhum elemento em corte, são só elementos em vista. Então, aqui para esse nosso ensaio, eu vou atribuir uma layer de cor amarela, né? Então, não é a mais fininha, é a segunda, né, na minha escala de espessuras. Então, eu vou dar um OK.
Depois, eu tenho que atribuir uma cor, né, uma espessura, para a minha arquitetura, a projeção da cobertura, né? Em geral, linhas de projeção, a gente atribui uma espessura mais fininha. Então, eu vou botar aqui a layer vermelha, né? Depois, aqui eu tenho a alvenaria baixa, eu vou colocar, como ela está em vista, eu vou colocar também uma layer vermelha. E a alvenaria alta, né? Eu vou botar aqui uma layer magenta também. Por quê? Porque é uma alvenaria, né, alta que está passando um corte. Então, aqui eu criei algumas layers para a gente ter noção, tá, pessoal? Dessas minhas layers aqui, todas elas em geral, a gente utiliza a linha cheia, né? Com exceção da layer de arquitetura de cobertura, né? Da projeção da cobertura. Então, para essa layer, eu vou dar dois cliques aqui, ó, onde está a linhazinha desenhada. Não é nesse. É aqui, ó, line type. Então, tipo de linha, né? Aqui está contínua. Eu vou dar um clique aqui. Oh, não tem outro tipo. Bom, pessoal, aqui era para ter outros tipos de linha. Ah, aqui, ó. Então, apertei em load. Se não aparecer para vocês aqui outros tipos de linha, aperta em load, né? Então, eu vou apertar aqui e vou escolher uma linha tracejada. Vamos ver, tem vários tipos aqui. Tem traço, traço ponto, né? Tem traço fino e o traço longo. Vou escolher essa dashed. Eu escolhi aqui para o meu uso dashed X2, tá? Então, essa vai ser a linha tracejada. Então, essa linha aqui não vai ser uma linha contínua, não vai ser uma linha tradicional, vai ser uma linha tracejada, dashed X2. Certo, pessoal? Outra coisa que é importante da nossa aula de hoje, que vai ser para o gerenciamento, então, dessas layers, é a possibilidade de ligar, desligar e trancar, né, cadear essas layers, né? Aqui a gente tem uma coluna do plot também, plot em inglês vai ser imprimir, né, plotar. Então, é importante que todas as impressorinhas estejam ligadas. Quando a gente desliga a impressorinha, vai dar problema lá na nossa impressão, lá quando a gente for mandar para a gráfica. Então, deixar as impressorinhas ligadas, certo? Todas as impressorinhas ligadas. Para mostrar o uso aqui, né, do ligar a layer, desligar a layer, né, congelar, que é o freeze, né, congelar a layer ou bloquear a layer, eu vou abrir um arquivo já com bastante informação para vocês verem o uso. Esse aqui é um arquivo de um levantamento, tá? Arquitetônico, aqui é uma planta baixa desenhada, certo? Então, observem que aqui nesse arquivo tem várias layers que estão sendo utilizadas, né? Então, esse arquivo nem é meu, vamos clicar para ver o que acontece. Então, ó, eu cliquei ali naquela linha ciano, ó, que é um cinza claro, e ele me disse, ó, essa layer é a arc alvenaria alta. Observem, né? Depois, pessoal, lembrem que eu falei dos hats? Então, eu vou clicar aqui nesse hat, vou lá em home. Ah, esse aqui tá com hat 0, mas tá. Vou clicar numa cota aqui, vamos ver o que acontece. Aqui, ó. Então, a cota tá na layer arc cota geral, né? Então, cada elemento aqui tem uma layer, certo? Então, o que vai acontecer? Quando eu abrir lá o arquivo de layers, vou dar um vou escrever LA Enter, e vai abrir todas as layers desse arquivo. Observem que esse arquivo ele não tem um gerenciamento de layers muito bons. Olhem a bagunça que está esse arquivo. Em alguns momentos ele tem o nome padrão, em alguns momentos ele tem nomes não padrão, né? Ó, escola, layer court, não se usa isso, né? Em geral, aqui na nossa disciplina, a gente quer que as layers estejam escritas nesse estilo aqui, né? Então, pessoal, eu vou pegar, por exemplo, a layer de cotas, né? Arc cota geral. Então, quando a gente clica na layer, ela mostra aqui em cima, né? Então, aqui o funcionamento, né, do ligar e desligar na lampadinha. Quando a gente aperta na lampadinha, aqui. Observem que eu desliguei todas as layers. Então, todas as layers sumiram, entre aspas, né? Entretanto, elas não sumiram, pessoal. Elas estão desligadas, elas estão no desenho, elas continuam ali, mas elas não vão estar visíveis pra gente, né? Se eu der um Ctrl Z, ele volta, ou se eu ir lá e clicar na lampadinha de novo, ele vai voltar. Eu posso também congelar essa layer. Então, vou clicar aqui, Arc Cota Geral, e vou apertar no solzinho, ó. Vai congelar essas layers.
Opa, não era para acontecer isso. Peraí. Aqui, arquicota geral. Não era para acontecer isso. Ah, tá certo. Ela ligou e desligou. E essa aqui ela sumiu. Aqui, ó. Então aqui eu bloqueei, né? Bloqueei a layer, né? Quando a gente bloqueia a layer, notem que ela ficou num cinzinha, né? Quando eu clico ali, ela mostra que o cadeadinho tá fechado. Para que serve isso, pessoal? Se em algum momento eu quero manusear o desenho, quero apagar uma parte do desenho, né? Eu posso ir fazendo isso. E observem que as minhas cotas, né? As informações referentes àquela layer que eu bloqueei vão continuar ali. Então, eu posso apagar o meu desenho, por exemplo, né? E elas vão continuar ali. Certo? Então, aqui, então, um pouco sobre o uso das layers, né? Sobre esse gerenciamento. Ligar, desligar, congelar, né? Então, aqui, pessoal, nós vamos configurar agora as cotas, certo? Então, a gente vai vir aqui nessa aba Annotate, vai clicar aqui, vai ver que essa caixinha toda aqui é sobre as dimensions, né? Sobre as cotas. Então, a gente vai clicar nessa pequena flechinha aqui embaixo e vai clicar em New, né? Vamos clicar em Standard e New. Ele vai abrir essa segunda caixinha e vai dizer qual é o nome desse estilo de cota que tu está criando. Então, eu vou dizer que vai ser uma layer chamada edificações, certo? Edificações. Ele vai me dizer começar com qual, né? Essa layer ela vai ser com base em configuração de qual layer? Eu vou dizer com base nas configurações da layer standard, que é a padrão, né? Vou clicar em continue, ele vai me abrir essa segunda aba aqui, certo? Aqui, pessoal, então a gente tem configurações para vários elementos da cota, né? Vou configurar aqui com vocês as principais elementos. O tutorial completo vocês vão ter lá no Moodle, né, em PowerPoint. Então, aqui eu vou deixar a cor, o tipo, né, a espessura, todos esses no by block. O que é o by block? Ele vai capturar essas informações da cor, do tipo de linha, lá da layer que eu vou associar essa cota. Então, as linhas eu vou deixar como estão. Nos símbolos e flechas, né, symbols and arrows, eu vou colocar aqui, então, o tique, né, da arquitetura, que é esse símbolozinho a 45 graus, tirei as flechinhas. Depois aqui no texto, eu vou deixar o texto padrão, com a cor também que vai vir a partir, né, do by block, que vai vir a partir da layer. E vou colocar aqui, então, deixa eu ver, above, né? Então, a placement, text placement, né? Localização do texto, né? Então, eu vou colocar above, acima. Tava centro antes, não é como eu gostava. Então, above. Além disso, eu vou trocar essa configuração aqui, né? O texto tem que ser alinhado com a linha de cota, né? Não pode ser interrompido pela linha. Então, vai ficar assim. Depois tem outras configurações aqui, mas eu acho que essas são as principais, na minha opinião, né? Então, vão ficar assim as minhas cotas. Então, a minha cota chama edificações, eu vou apertar em close. Para eu testar as minhas cotas, eu vou desenhar aqui no AutoCAD, por exemplo, eu vou lá no Home, vou escolher uma layer de alvenaria. Então, vou escolher essa aqui de alvenaria baixa, pode ser? Pode ser de alvenaria alta. Vou desenhar um retângulo, então eu vou clicar em Rec, Enter, vou clicar e ele vai perguntar ali embaixo, ó, especifique área, dimensões ou rotation, né? Eu vou clicar em D, que vai dizer, o que eu estou querendo dizer para o AutoCAD? Eu vou especificar as dimensões desse retângulo. Clico em Enter. E daí ele diz, especifique o tamanho do retângulo, né? Então, eu vou dizer que ele tem 2,5 e vou dar um Enter. E daí ele me pergunta, especifique o tamanho do retângulo, né? De novo, a outra dimensão. Então, eu vou dizer que ele tem 2,5 por 6. Então, ele clicou. E aí eu clico e ele cria aqui para mim um retângulo, né? Então, nesse caso, eu trocaria de cota, pegaria uma cota, então, uma layer, né, de cotas, que eu não criei aqui, mas eu vou criar essa aqui, vamos fingir que essa aqui é uma layer de cotas, né? Vou vir aqui em Annotate, vou clicar em Linear. E aí, quando eu clicar aqui, ó, eu vou sair
picotando este meu retângulo, certo? Aqui, ele já está aqui. Então, as layers já estão configuradas como eu quero. Então, pessoal, acho que pela aula de hoje era isso, tá certo? Muito obrigada. E não esqueçam de configurar o tutorial que tem lá no Moodle, né, com slides, com o passo a passo do que a gente fez aqui hoje, certo? Qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigada.